Glória e a graça do Eterno guarde o teu coração, guarde o teu sentimento em Cristo Jesus. Agora não é jeito, é igual o síndrome de Roberto Carlos, tranquilo. É uma honra poder retornar ao culto de celebração nessa manhã, e a minha oração é que Deus ministre os nossos corações, que tudo que foi louvado possa ser interiorizado, que tudo que for pensado também, e que tudo, na verdade, contribua para que a gente possa desenvolver o chamado de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo exatamente num tempo extremamente difícil, trabalhosos, as coisas não têm sido fáceis. Então, é um momento exatamente de nos posicionarmos, não de sermos alguém que frequenta uma reunião, que optou por um momento, que por alguma crença passa algum tempo vindo a alguma instituição de caráter religioso de cunho cristão. Não. É tempo realmente de nos posicionarmos como filhos da graça, como os produtos da salvação. Por quê? Porque, na verdade, eu tenho percebido que nós, seremos muito importantes nos relacionamentos, estar próximo um do outro. Está próximo. 74,6% das pessoas que hoje estão no Evangelho não chegaram porque leram a Bíblia, nem porque ouviram alguma mensagem na internet, nem porque foram em alguma cruzada ou estavam diante de uma TV. Não. 74,6% das pessoas que hoje estão aqui dentro vieram porque tiveram algum tipo de dificuldade. E alguém próximo os auxiliou, os ajudou, recebeu, ouviu e os conduziu. Então, é a partir desse sentido que nós precisamos parar para pensar que Evangelho é muito mais do que estar só aqui nessa manhã. É muito mais do que só cantar, é muito mais do que nós simplesmente voltarmos para casa. Você talvez me diga, mas eu não tenho talento, ou eu não consigo falar, me expressar. Mas, na verdade, a maior mensagem não é a que eu prego. Porque eu prego por conhecimento, talvez, por talento. A mensagem não é o que as pessoas dizem. E, infelizmente, também, boa parte das pessoas que às vezes dizem alguma coisa não tem nada nem sentido. O Evangelho não é o que eu digo, o Evangelho é o que eu sou. O Evangelho é o que você vive. O Evangelho é o que acontece quando você desce aquelas portas. Aqui tudo é fácil. Aqui é só um culto. E, na verdade, boa parte de tudo que acontece, nada acontece aqui, tudo acontece na vida. Aqui, na verdade, era para ser só uma entrega. Mas como Deus é tão maravilhoso, então Ele até dá algumas coisas. Só que isso não se materializa exatamente nesse sentido. Ele precisa da vida. Porque se nós não olharmos o Evangelho a partir da vida, com certeza nós vamos cair numa contramão extremamente perigosa, que são das crenças. Por isso tantas crises. Por quê? Porque fé não tem crise, mas crença tem. Quase todas as crenças que são desenvolvidas a partir daquilo que nós vamos vivendo, até porque é muito comum, não que seja culpa nossa, somos produtos de um meio e de muitas coisas, quase sempre nos remetemos às crenças. Só que o grande sentido do Evangelho, o cristianismo até ele pode estar o tempo todo e passar a vida inteira nas crenças. Mas o Evangelho é fé em Cristo. E você não faz essa jornada por outra coisa a não ser por Jesus. E é sobre o sentido, sabe, de fé, de entender e de fazer parte desse tempo e também ser extremamente significativo, importante para o que o Evangelho quer fazer para esse tempo, é que nós fomos chamados. E é sobre esse sentido que eu quero que você abra a sua Bíblia, no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 7. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 7. E eu quero que você volte para casa pensando em uma coisa hoje. Aqui existe dois sentidos. Ou eu vivo a síndrome do capitão, ou eu vivo a fé de um leproso. Isso é uma escolha. Esse aqui é o século 9.
possivelmente entre 860 e 842 a.C., quando realmente Ben-Hadad foi o Senhor Todo-Poderoso dos Círios. Só que Judá e Israel viviam debaixo de dominação. O rei que estava aqui eram vassalos. E eles estavam em um tempo tão difíceis que eles estavam passando necessidades, fome. Estavam passando fome. E não havia em lugar nenhum, tanto do Reino do Norte, principalmente onde eles não estivessem em crise. E o dicionário define que crise, quando não é o sintoma de uma síndrome, quando não é enfermidade, é uma série de eventos que vão acontecendo que deixa a gente de forma extremamente assustada e a gente desenvolve um pânico, um medo. E é sobre esse sentido que essa Samaria desse tempo está vivendo, debaixo de um medo, de um temor. Até porque eles passavam necessidade e a fome era real, até o ponto de estarem até comendo crianças. Essa é a realidade deles. Enquanto isso, Deus continuava no mesmo lugar. Não há uma ausência de Deus, não há um distanciamento, Ele não vira de costa. O problema nunca foi Deus, sempre foi eu. O problema é que se vive tanto dentro de uma nação, quanto dentro de uma instituição religiosa, ou quanto da própria vida, nunca foi Deus, sempre fomos nós. Alguém no dia me perguntou, mas Deus condenou os filhos de Israel a andarem 40 anos no deserto e aquela geração toda morreu? Eu falei, não, você está enganado, você não leu o texto direito. Moisés escolheu 12 líderes e mandou espiar a terra. 10 voltaram e levaram o povo a uma falência espiritual, e 2 não. Então quem matou o povo não foi Deus, foi os líderes. Geralmente o problema que se vive não é de Deus, é sempre do ser humano. O problema não é Deus, sou eu. Então quando isso remete, quase sempre remete para as crenças. Quase sempre quando eu não tenho mais fé, eu perco a realidade de Deus e ele começa a se distanciar. O que faz alguém se distanciar de Deus é crença, porque fé une, fé traz para próximo, fé produz graça, a graça produz, expectativa, e a expectativa fala de promessa. E quando nós temos isso muito bem definido, nada vai parar a nossa caminhada em direção à nossa eternidade. É por essa manhã que você chegou aqui, sabe por quê? Você pode estar passando por algumas síndromes, mas Deus nos trouxe aqui hoje para trabalhar na alma, no intelecto e nas nossas emoções, para você voltar para casa dizendo: eu tenho o Evangelho de Jesus Cristo, eu tenho o poder da palavra, eu tenho a glória da caminhada. Então, independente das circunstâncias que estão projetadas, tanto interna quanto externa, Jesus Cristo é poderoso para mudar a história que você hoje veio para poder produzir através do teu coração. E é sobre esse sentido que agora eu preciso que você abra a sua Bíblia, e aí a gente vai, mantenha ela aberta e vamos juntos. O texto diz para a gente, o profeta Eliseu, ele era culpado por tudo isso. Geralmente se culpa quem fala a verdade, vive verdades, e ele recebia culpa. E mediante esse momento extremamente difícil, o texto diz que Eliseu ouve a palavra do Senhor. E ele diz, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo de 2 medidas de cevada, por um ciclo à porta de Samaria. Lógico que a gente entende que é uma palavra extremamente contundente, porque não havia nenhuma possibilidade, porque não havia, estava em sítio, não havia como chegar exatamente esse produto para poder cumprir essa palavra. Mas enquanto eu não creio, a Bíblia diz que nós não vivemos por vista, por fé. Não é uma questão de te massagear o teu ego, nem uma palavra de autoajuda, é uma palavra de crente. Se você não tem fé, não adianta, volta para casa. Porque Evangelho é para quem crê, é fé. Eu preciso crer
que toda impossibilidade está materializada, mas eu creio na palavra de Deus, eu creio no poder da palavra de Deus. Eu não tenho a Bíblia como um instrumento de condução, e nem como algo que eu tenho acesso a uma divindade, não, eu creio na Bíblia como palavra de Deus, que determina, que muda circunstâncias, que abre portas e fecha portas, abre sepulturas e fecha sepultura, muda nações, transforma pessoas, e nos deu Jesus Cristo, para que hoje nós em Cristo fôssemos salvos pela sua graça. Esse é o poder da palavra de Deus, é a palavra. E o texto diz que assim diz o Senhor. Eliseu é só um instrumento, gente. Nós somos só instrumento, nada é nosso, é dele. A palavra que você diz, o que você vive não é seu, é Cristo. Assuma essa postura. Defina graça sobre a vida de pessoas. Vai na tua família que está vivendo em um deserto e a fome de todas as coisas já está lá há muito tempo, e como Eliseu desses dias, determine, assim diz o Senhor, Deus vai mudar essa história, Deus vai mudar esse quadro, Deus vai curar, Deus vai tirar dessa dominação. Muitos de nós têm problemas com síndromes, ou é por álcool, ou é por droga, ou por afetividade. Muitas dependências estão sendo geradas em meio de uma sociedade que está em falência. Só o Evangelho vai fazer a diferença, só Jesus Cristo vai poder mudar essas circunstâncias, fora dele, sem. E a palavra de Deus está dita. Aí eu preciso que você primeiro entenda exatamente esse primeiro pressuposto. A palavra de Deus está projetada. Depois que a palavra de Deus está projetada, aí sim, o redator do livro de Reis aí abre aí sim um parêntese e me faz uma proposta extremamente pedagógica para que eu pare e pense e me posicione, até porque é uma decisão extremamente consciente. Lógico que você pode até conseguir fazer algumas definições e alguns adendos para ambas as situações, e eu quero que você faça, porque não tem como esgotar o sentido. É uma palavra de Deus, é rica. Eu passaria o resto da vida aqui, não conseguiria, mas eu tenho certeza que esse Espírito que está, sabe, trabalhando no teu coração, vai te acrescentar muito mais do que eu posso dizer. Aí o texto diz para a gente, que primeiro se manifesta a chamada síndrome do capitão. Por quê? Ele não é uma pessoa comum, não é? O texto diz que o rei depositava nele confiança. Então ele é um homem de talento, um bom comandante, um bom homem de guerra, um bom estrategista, corajoso. Com certeza deve ter dado muitos livramentos. Nenhum rei colocava, sabe, créditos na mão de um comandante se ele realmente não fosse supremo, habilidoso, que não teme a morte, que, né, um homem de batalha. E o texto diz para a gente, porém um capitão, que não tem nome, só tem título, em cuja mão do rei se encostava, então define a importância dele, como ele era alguém extremamente importante naquele momento dentro do reino do norte, a qual o rei, né, diz que se encosta nele. Respondeu ao homem de Deus e disse, eis que, ainda que o Senhor, então outra coisa que você percebe, é que ele faz parte do mesmo métier, ele não é alguém de fora, é alguém de dentro. A palavra, né, Yahvé, ali traduzido Adonai, é Senhor. Ele crê, sabe quem é, conhece, tem experiência, já ouviu, se não ouviu de forma, em suas experiências, historicamente, era alguém como nós, estamos no meio, vivemos na igreja, somos crentes, participamos. Então essa não é uma fala para quem está para o lado de fora, é uma fala para quem está para o lado de dentro. Não é alguém que não conhece, é alguém que conhece. Se não conhece ainda como precisa, mas conhece. Se ainda não teve uma experiência, mas sabe de um Deus histórico, já ouviu muitas coisas que ele fez a respeito dele para alguém. Então nós não estamos lidando com alguém para o lado de fora, nós estamos lidando com alguém de casa. A
palavra Adonai ali, né, que é traduzido na língua original por Yahvé, e depois, né, o chavismo transforma em Senhor. Ele diz: se o Senhor, eis que, ainda que o Senhor fizesse uma janela no céu, aí ele faz uma pergunta para sua incredulidade, dirigido ao profeta. Nenhuma pergunta que você e eu fazemos é direto para alguém, quando é nesse ambiente. Quase sempre a gente faz para a nossa própria incredulidade. Porque quando existe fé, essas perguntas não chegam. Não chegam. Quase todas as perguntas que questionam alguma coisa, eu não faço pergunta para o senhor, pastor. Eu faço para a minha própria incredulidade. Só que eu quero que as minhas perguntas sejam justificadas por alguém, mas é para a minha própria incredulidade. Aí ele faz a seguinte pergunta para si mesmo, direcionada ao homem de Deus. Ele disse: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, aí ele vem a pergunta: poder-se-ia fazer isto? Mesmo que ele abrisse uma janela, um buraco gigante, e de forma milagrosa, como foi o maná, poderia ele agora, na atual conjuntura, mediante ao que estamos vivendo, podia ele produzir esse alimento? Poderia ele alimentar essas pessoas? Ele faz essa pergunta, porque essa é uma pergunta incrédula, mas consciente. Porque quase sempre as nossas incredulidades, elas transitam exatamente sobre o lógico e o óbvio. Só que fé transcende. Sempre haverá o óbvio, o lógico e a razão, sempre, até porque é necessário. Porque senão eu me torno fanático ou louco. Porque eu preciso materializar a fé através do óbvio. Só que quando o óbvio se torna óbvio, é a fé, porque fé não é o que eu vejo, mas o que eu sinto. Não é o que eu posso pegar, mas é o que eu posso esperar. É o firme fundamento das coisas que a gente não está, conseguindo materializar, mas nós cremos. Então, claro que você precisa ter razão, ver o óbvio e fazer uma análise do todo, mas hoje Deus nos trouxe aqui nessa manhã para dizer o seguinte: olhe para o teu óbvio, mas produza fé através da tua alma. Olhe para as tuas circunstâncias, mas abra a tua alma para o milagre nessa manhã. Se permita ser alguém que receba de Deus o impacto da graça. A fome estava, eles eram sitiados, o rei era vassalo, estavam debaixo de uma opressão. É considerado um dos momentos mais difíceis da história de todo Israel, principalmente da nação do norte. Ele tinha o direito, sim, claro que tinha, o direito de pôr isso em questionamento. Mas ele não tinha razão de deixar de acreditar em Deus. Você pode até ter o direito de questionar tudo, mas você não tem razão pelo que Deus já fez na tua vida, para pôr em dúvida o milagre, o poder do Evangelho, a força da palavra, vindo ela da Bíblia ou da boca de alguém que na autoridade desse Deus quer te abençoar. Então seja sensível à voz de Deus e ouça a sua voz nessa manhã, ou pela palavra, ou que alguém vai te falar, vai te abraçar e vai dizer assim: ó, Deus é contigo, Ele está vendo o teu sofrimento, Ele vai te dar vitória. Não importa, Deus nessa manhã a administrar na minha alma e nas minhas necessidades. E aí ele faz essa pergunta. Dentro dessa pergunta, ele põe em dúvida exatamente Deus. Porque ele não está pondo em dúvida Eliseu. Nunca. Até porque Eliseu também não era louco, já é um homem extremamente maduro, daquele que está indo já para o fim da vida. Ele sabia muito bem definir quando Deus falava, quando era fruto das suas emoções. Então ele põe em dúvida Deus.
Em contrapartida, Deus dá a resposta. Eu quero te dizer uma coisa que me preocupa sempre, pelo menos na minha vida. As respostas de Deus, quando eu cometo alguns desatinos, são mais rápidas do que quando eu estou esperando um milagre. Não sei se para você é assim, mas se não for, fique esperto. Não fique dando de maneira na parada não, entendeu? Se liga. Porque é sempre assim. O juízo de Deus às vezes é direto, vem chapadão mesmo. Tá, enquanto que às vezes é a graça. Eu tinha um amigo que dizia assim, pastor Eliel, meu irmão, eu tenho certeza que às vezes o anjo que vem trazer a bênção só tem uma asa. E o que vem trazer juízo vem com duas. É muito rápido às vezes. E esse capitão aqui, ele entende isso, ele vai ver isso na íntegra, direto. O anjo da sentença veio voando. Até porque também não tinha muito o que fazer, porque o profeta já tinha dito que é para amanhã. Então tem cuidado com o que a gente ouve, porque para amanhã é amanhã mesmo, né? Ele diz é para amanhã. Então quando ele diz tudo isso, aí o profeta vem e diz assim, ó. E disse-lhe, aí o profeta agora diz, e ele disse, eis que o verás com teus olhos, porém daí não comerás. Parece até catarinense falando, daí não comerás. Está sentenciado. Opa, poderia te dizer muito mais a respeito, dava para dizer bem mais, mas eu não tenho tempo. Então está definido a síndrome do capitão. Ele é um homem extremamente racional, são dias de crise, a fome chegou, Deus parece que havia virado de costa há muito tempo, que não se mexia, tanto mais que não tinha uma palavra. De repente, do nada, aparece um profeta, diz alguma coisa, mas sendo ele um estrategista, um homem de guerra, alguém que, a princípio, estava com tudo sob controle, estava com a multidão tentando manter o pânico, então ele faz essa declaração. Isso a gente chama de síndrome. Quando uma série de eventos vai sendo colocado e em meio a um tempo crítico, o medo e o pânico tomam conta. Em contrapartida, o texto diz, em sequência, que do lado de fora, desgarrado da vida, não podia estar no meio de todos, em outro arraial, separado, sofrendo com os problemas da própria vida, porque era doença, era natural, não veio para as madeiras, veio para todos nós. Estava lá um grupo de pessoas que, mediante a dois grandes sentidos, eles não podiam estar próximos de ninguém, porque eles eram considerados impuros pela lei mosaica, e segundo, porque eles eram agentes transmissores. Então, por uma questão de cuidado, a lei de Moisés não era uma questão de separatista, não era segregar, era, na verdade, manter, era uma questão de saúde pública, deixei eles fora, porque eles eram transmissores. Essas pessoas viviam, não tinha muito do que esperar, não tinha também em quem se apoiar, não contava com ninguém a não ser com a própria sorte, a graça e a misericórdia. Se sobreviviam pela misericórdia. Aí alguém disse para mim, mas tem graça lá no Antigo Testamento? Eu falei, tem, só não tem na cabeça das desgraças, mas sempre teve. Às vezes você ouve alguém falando assim, não, porque no tempo da graça, não fala isso não, irmão. Nós sempre vivemos no tempo da graça, desde que o dia em que Deus criou Adão, até Jesus Cristo voltar, sempre estaremos no tempo da graça. Lógico, dividido pelo menos em dois ambientes. Primeiro a história da salvação de Israel, depois o segundo, são divididos sim, mas sempre foi graça. A graça de Deus sempre operou em todos os ambientes, e ali não era diferente. Aquelas pessoas sobreviviam por pura graça e misericórdia, porque se havia alguém que ia lá por compaixão, em tempos de crise como esse, lhe davam comidas para que eles pudessem sobreviver, era graça. Aí o texto agora chama-nos para um segundo ponto, que é exatamente essa construção de fé. E o texto diz para a gente que, e 4 homens leprosos, que estavam à entrada da porta, e só chegaram ali por causa do sítio, por causa do cerco de Ben-Hadad, disseram uns aos outros, olha a pergunta da síndrome do capitão era,
Poderá Deus abrir janela no céu e nos dar alimento suficiente para resolver os nossos problemas? A pergunta dos leprosos um para o outro foi: para que estaremos nós aqui até morrermos? Porque não tinham o que comer. Se dissermos, entramos na cidade, há fome na cidade e morreremos. E aí, se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos com o arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, que é o óbvio, então, morremos. Não tem opção. A cidade tem fome, não tem o que eles comer. Se ficar à porta, morre. Se entrar na cidade, morre. Se for para o arraial dos Círios, morre. Não tem opção. Fé é exatamente para quando não temos mais opção. Acabou, esgotou todas as opções. Quando você achar que você pode ligar para o fulano de tal, quando você pode botar a grana na frente, está tranquilo, a fé fica para o lado. Mas quando você senta, olha todas as possibilidades e vê que não há mais possibilidade, aí você fala: tem que achar essa tal de fé. Por isso que a maioria das pessoas que aqui estão vieram por algum problema, por alguém, porque é nesse momento que eu e você precisamos ser o plantão da fé. Não tem aquele é plantão da fé. Sempre temos que estar em algum lugar de plantão, porque vai bater na nossa porta um faraó. Só bateu na porta de José depois que todas as coisas esgotaram. Então, meu irmão, ninguém vai bater na tua porta porque simplesmente você é bonito. Não, é porque a necessidade chegou e ele esgotou todas as possibilidades. Todas. Então os leprosos nos ensinam que as possibilidades estavam esgotadas, não há mais possibilidade alguma. E agora, o que fazer? Aí eles decidem ir naquilo que talvez fosse o mais tranquilo, porque pelo menos eles já estavam antenados numa necessidades básicas e viscerais, que era a fome. E óbvio que dentro da cidade não havia o que comer, então, claro, para arriscar o pescoço, vamos arriscar no acampamento dos Círios, porque lá eles têm comida. Ali ainda há uma possibilidade. O que eu quero que você pare e pense: a fé produz possibilidades. A fé produz pequenas expectativas. A fé produz pequenos sintomas assim, e aí você acha que não, mas é isso mesmo, essa é a direção. Não parece, é como aquela nuvem, sabe? Olhava assim, botava assim, por que ele disse que era uma nuvem do tamanho da mão de um homem? Porque o garoto chegava, olhava ela lá e fazia assim, e ela se escondia aqui atrás. Aí ele voltou e disse assim, é uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Quer dizer, quando eu fiz assim, não deu para ver. Os sinais são pequenos, mas o milagre vem. Sabe, não parece, mas é assim, isso que é milagre, porque você não tem como dizer nada para alguém, se você realmente não entender isso. Você tem que dizer isso: olha, não havia nenhuma possibilidade, a perspectiva era muito pequena. Aí você para, respira fundo, engasga às vezes porque dá um nó, se emociona e diz: mas ele fez o milagre. Aleluia, ele fez o milagre. Então eles vão agora, a possibilidade é ir para um lugar que talvez pelo menos a gente morra, mas morra com uma esperança de ter o que comer. E eles seguem para o arraial dos Círios. O 5 diz que levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios, e chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ninguém. Tinha ninguém lá. Então já significa que aquela possibilidade que eles haviam optado é fé. Já começou a aparecer algum tipo de resultado? Pelo menos não tem ninguém para matar. Também poderia não haver o que comer, mas o primeiro sentido não era o que comer, era continuar vivendo, porque morto realmente não come nada. Morto quer resolver o problema da fome? Morra. Não. Pelo menos, aí eles seguem diante, diz o texto para a gente. Aí o texto explica exatamente o sentido. Aí o cronista, o redator do livro dos reis, diz assim, porque o Senhor fizera ouvir ao arraial dos Círios ruídos de carros e ruídos de cavalos, com ruídos de grandes exércitos, de maneira que disseram um para os outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram
no crepúsculo, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, os seus arraiais, como estavam, e fugiram para salvar a sua própria vida. Havia acontecido um milagre. E esse milagre só chega porque esses leprosos estiveram lá para poder testificar. A primeira coisa que nós aprendemos no texto é que se nós não estivermos exatamente ouvindo a voz de Deus, nós não teremos o que dizer. O mundo está preso nas suas cidades, morrendo em todo tipo de fome, descansando em poderes humanos. O rei que precisava crer naquilo que o profeta falou, não cria, por quê? Porque estava morto, acreditava era no poder humano. O nosso governo é assim, as nossas nações são assim, as pessoas estão assim, depositam confiança onde não terão. Então, creia em Deus, se direcione pelo poder da fé, nós vamos achar exatamente os primeiros sintomas de que Deus vai mudar essa história, de que Deus vai fazer um milagre. Esse é o sintoma da graça de Deus. O arraial dos Círios não tem mais ninguém. Aleluia. Estava lá, não tem mais ninguém, acabou. Aí começa o resultado, porque aí o resultado é fantástico, né? Porque quando você chega num ambiente que a graça já efetivou sentidos, aí você começa a resolver as suas necessidades mais básicas. Aí você diz para Cristo muitas coisas que você ainda não diria, mas agora pode dizer, porque o ambiente é extremamente convidativo. Eles tinham o quê? Fome. Já que o ambiente não tem mais ninguém, porque Deus já fez o milagre que precisava fazer, e Deus fez no anonimato. Ninguém sabia ainda, só tinha feito. Eu acho fantástico esse contexto, porque às vezes eu paro para pensar e digo, é verdade, Senhor. A maioria das coisas que vivi no Senhor, realmente cheguei e já estava pronta. Nem sei quem orou por mim, não sei nem quando foi que aquilo aconteceu, porque foram às vezes tantas pessoas, tantos lugares, sabe, esse anonimato que o Evangelho produz, que é maravilhoso. Acho que é um dos momentos mais fecundos da minha alma, sabe, é saber que Ele vai fazer. Eu não sei como, mas o arraial dos Círios vai aparecer em qualquer momento, ele vai se materializar em qualquer momento, e as nossas necessidades mais básicas, ele vai resolver, no nome do Senhor Jesus. Aí o texto diz para a gente, que eles então, chegando pois estes os leprosos, à entrada do arraial, entraram na tenda e comeram, beberam, e tomaram dali prata, ouro, vestes, e foram e esconderam. E então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Aí entra, que eu acho que é o mais significativo desse texto, que mais dá sentido para ele. Eles resolvem a trazer de volta boas novas. Eles comeram, beberam, pegaram ouro e nem poderiam gastar, mas pegaram. Mas eles não estavam preocupados só com eles. Esse é o sentido da graça. Se eu e você, se nós estivermos preocupados conosco, a gente não tem evangelho, gente, a gente tem crenças e religiosidade. Porque o evangelho não é mais para a gente, é para o próximo. No arraial já estamos. Deus já mudou a sentença, era um arraial de inimigos, agora é um lugar de descanso. Era um lugar de morte, agora é um lugar de vida. Era um lugar de fome, agora tem o que comer, o que beber, e tem muita gente até guardando ouro. E aqui te deixo uma palavra, se você está guardando muito e vai sobrar, e você não sabe o que vai fazer, dá um pouco para mim, que eu preciso pescar até morrer. Você vai guardar tanto ouro, não sabe nem como vai gastar, sabe, deixa essa palavra profética para a tua vida, dá um pouco para mim, por ano, não precisa dar tudo de uma vez só não, eu gosto de dose homeopática, todo ano você me dá um pouco, para eu ir pescar, tá bom? Em nome de Jesus, receba essa palavra. Eita glória, receberam mesmo, que bênção. Então tem gente que está guardando até ouro, já comeu,
já bebeu, já está guardando ouro e prata, não sabe, nem vai poder gastar, mas vai guardar, glória a Deus. Só que não basta. Evangelho não é só comer, beber e guardar ouro, senão é crença. Evangelho é lembrar que ali, logo ali, tem um lugar chamado Samaria, que tem gente que está sitiado, está comendo carne humana, já perdeu a fé em Deus, e precisa de um milagre. É o teu lado tem alguém que está na Samaria da vida, precisando de um milagre. Nós somos os leprosos desse tempo. Nós estamos vivendo 4 meses de impacto evangelístico, talvez seja o maior impacto evangelístico da Igreja de Cristo da atualidade. É olhar para o lado e saber que tem gente de Samaria precisando de milagre, tem gente de Samaria passando fome, mas que Deus levante-nos nessa manhã, que a manhã de celebração seja o agente condutor da Blue, de toda a Blumenau, para levar vida para quem está passando necessidade, para levar pão aos famintos, água aos sedentos, e milagre de salvação àqueles que estão caminhando sem eternidade. Olha o papo dos caras aqui. E aí ele diz assim, ó, e a gente encerra. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem? Este dia é dia de boas novas. Eu gosto muito desse contexto. Esse dia é dia de boas novas, de mensagens de cura, de renovo, de esperança. Sabe, é isso que você vai levar para as pessoas, boas novas. Chegou o milagre na tua vida, Jesus vai fazer, esse filho volta, esse casamento conserta, essa doença será sarada, sabe, essa empresa que está em decadência será reerguida, não importa, precisamos ser os leprosos desse tempo, transmitindo uma mensagem de boas novas. Aí ele diz assim, nós levamos boa nova, não calamos, se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Então, pelo que agora vamos e anunciamos a casa do rei. E o texto vai um pouco mais à frente, eu queria parar aqui, só quero que você leia em casa e se atente para o sentido. Vieram, pois, e bradaram os porteiros da cidade e anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, e voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas estavam no mesmo lugar. Aí você, por favor, continue lendo, porque eu não tenho mais tempo. E aí o rei ainda continua sendo o mesmo que ele era, ainda põe em dúvida, acha que algum tipo de truque, que alguém estava tentando armar para ele. Mas quando eles comprovaram que aquilo era real, os portões se abriram, e aquele capitão estava à porta de Samaria, e o povo faminto passou por cima dele, pisoteou, e ele morreu. E cumpriu-se nele de forma dolorosa e triste a palavra do homem de Deus, que diz: tu verás, mas não comerás. Então hoje, nesse momento, nessa manhã, eu te convido para você viver. Ou, eu te disse no início dessa fala que era uma opção. Ou, eu vivo a síndrome do capitão, faço uma análise crítica, racional dos sentidos, ponho em dúvida o poder de Deus, porque talvez há algum tempo parece que ele não se manifesta, e ponho em dúvida a voz do profeta. Ou eu trabalho a fé dos leprosos, e não só resolvo os meus problemas, mas também resolvo os problemas de quem estiver próximo de mim. Guarda no teu coração, nós temos duas opções: ou a gente vive a síndrome do capitão, ou a fé dos leprosos. Lembrando que síndrome do capitão morre na porta sem ver nada, quer dizer, serviu na igreja, viveu no evangelho, fez um monte de coisa, mas nunca entendeu o que era evangelho. Ou melhor, você faça o seguinte: orientado pela graça, vá a lugares que talvez não pareça legal, mas é a graça que está te apontando. Lá vai estar o arraial da tua vida, da tua alma, das tuas necessidades. Sacie a tua vida, coma, se alimente, beba, junte fortuna, mas não esqueça de que você é um chamado para levar boas novas, o poder transformador do evangelho, a palavra de Deus, que vai fazer com que centenas e milhares de pessoas
pessoas não morram de causas naturais, mas que possam viver pelo Evangelho, e que um dia também, ao lado daquele que não tinha nem créditos, está naquele lugar, mas em Deus estarão juntos no mesmo lugar, que nós chamamos de eternidade, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Fique com essa palavra. Deus te abençoe. Se é para Jesus, eu quero te convidar para estar de pé e vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém que quer receber o Senhor nessa manhã? Talvez você chegou aqui hoje exatamente para decidir qual síndrome que você ficaria. Se a síndrome do capitão ou a síndrome dos leprosos, ou a fé dos leprosos. E talvez também não era isso que você queria ouvir hoje, mas era isso que eu precisava te dizer, para que o leproso que está dentro de mim tenha coragem de voltar, tenha coragem de anunciar boas novas. Se tem alguém, vem que eu quero orar por você. Se tem alguém que precisa receber Jesus, se tem alguém que aí está parado na caminhada, esse é o momento de você vir à frente. Nós queremos orar por você e queremos que você volte para casa sendo mais um a levar as boas novas de salvação. Tem alguém? Então eu quero orar de forma coletiva, para que tudo isso que nós paramos para pensar agora se aplique aos nossos corações. Não adianta nada as belas exposições, não adianta belos livros. O sentido é viver. O sentido é sair daqui e olhar para o lado e saber que tem alguém de Samaria precisando de milagre hoje. É o frentista, é o caixa do mercado, é o motorista do Uber, é alguém que trabalha, que estuda, é um vizinho, ou só o outro, que Jesus diz, o próximo, aquele que só passou pela gente, mas que nessa manhã, esse evangelho que te alcançou, essa graça que mudou a tua vida e tem dado sentido diferente a tudo que você nem consegue explicar, mas você sabe viver, é sobre esse evangelho que eu te convido para você voltar para a vida, e se deixar, não precisa forçar não, deixa de forma natural, só siga o instinto da graça e vai em direção a Samaria, porque do arraial você já está. Esse é o arraial dos Círios nessa manhã, esse é o arraial que matou a fome, saciou a sede, tem dado até algumas coisas legais aí para algumas pessoas, mas agora lá fora é a grande Samaria da vida, é lá que está todas as necessidades, e é sobre esse sentido que essa manhã te convida a viver, é sobre esse evangelho que nós oramos agora. Deus, é no nome de Jesus que eu oro agora pelas nossas vidas, pelos nossos corações, pelas nossas atitudes, pelas nossas posturas. Deus, aqui está o arraial. Hoje foi uma manhã de celebrarmos, uma manhã de saciarmos, uma manhã de sede e uma manhã de fome, mas o Senhor não nos volta, não nos deixa voltar para casa, só estamos voltando saciados. Mas logo ali, Senhor, está a vida. Logo ali está pessoas que precisam de um milagre, precisam da salvação, precisa da libertação, precisa talvez ou só do sentido, só da eternidade. Ele tem tudo, é feliz, é maravilhoso, mas ele não tem eternidade, ele precisa da eternidade, Jesus. Então, entre todas as somas e todos os sentidos, Pai, nós vamos para a rua agora, vamos para casa. Então nos ajude, nos dê ânimo, entusiasmo, Pai, poder, graça, para que a gente possa viver o Evangelho e também dizer do Evangelho, que a nossa postura te revele, que a nossa forma, que o nosso acolhimento e a nossa irmandade revele o teu Evangelho. Então nos use de forma extraordinária e transforme, Senhor amado, esse grupo de pessoas que está aqui nos, Pai, replicadores desse sentido, e que tudo isso, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado, essa é a minha